Alô, queridos, graça e paz. Vamos aqui dar uma estudada no livro de Jeremias, capítulo 18, na casa do oleiro. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele, o oleiro, refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha, eu estou estudando aqui a versão NVI. Na versão King James, tá? Quando fala refez, está escrito assim, ó: e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso. Vejam bem, na NVI fala, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Meus amados, aqui não está falando que ele fez outro. O mesmo vaso ele refez. Vejam bem, isso é importante, vocês têm que prestar atenção. Ele não fez outro, ele refez. Por isso que eu peguei a outra versão, para a gente não ficar só numa versão. Fala, fez dele novamente outro vaso. Aqui não fala refez, mas fez dele. Então fez do próprio vaso um outro vaso, para não ter dúvidas, tá? Assim é na vida de cada um de nós. Quando a gente... o cônjuge de cada um de vocês, cônjuge da gente, quando ele se afasta dos caminhos do Senhor, ele começa a praticar as imoralidades sexuais, que é o divórcio, alguns já estão com outra pessoa, ou não, tá? Cada um tem o seu próprio desejo, mas alegam que não amam mais. Vocês, meus amados, vocês têm que entender, vocês que são cristãos, se caso vocês são cristãos mesmos, ou se vocês são os meros religiosos, tá? Se vocês são realmente cristãos, vocês têm que compreender. Jesus não falou que seria fácil. No mundo teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. E bom ânimo só em Jesus Cristo que nós vamos ter. Por isso que vocês têm que compreender. É duro vocês entenderem que o cônjuge de vocês está distante, que falou que vocês não amam mais vocês, aí vocês vão lá. Ele falou que não me ama mais, às vezes já está até com outra pessoa. Aí você lê lá, Lucas 16, 18. O homem que se divorcia dessa mulher se casa com outro comete adultério. E quem se casa com uma divorciada comete adultério. Mas não foi eu quem quis me divorciar. Ele que se divorciou de mim. Mas você não deixa de ser uma divorciada. A palavra diz que quem se casa com uma divorciada não está ali alegando, abrindo exceções, dizendo, mas no caso não foi você, então você pode. Não tá. Quem abre exceção é o homem. Quem abre exceções são os homens. Tá? São os teólogos, são os pastores. Esses abrem exceções. Graças a Deus que isso aí não é uma unanimidade. Tá? São poucos. Mas abrem. Então, por isso que eu falo, se vocês são cristãos ou os meros evangélicos, católicos, espíritas, seja o que for. Tá? Cristianismo é outra coisa. Cristianismo, cada um carrega a sua cruz. Então, aqui ele está dizendo, mas o vaso de barro que ele estava formando, tá? Estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso. Tá? Refez aquele vaso. Construiu... de acordo com aquele próprio vaso, aquele vaso que estava em cacos. Ele pegou aqueles cacos e refez. Ele não pegou um outro e refez um outro. Tá? Fez um outro que, de acordo com a vontade do Senhor. Aqui no caso, oleiro. De acordo com a vontade do oleiro. Deus é o oleiro. É Deus quem nos restaura. Nascer de novo. Não é nascer outro. A gente nascer de novo. Tá? Então, o Senhor dirigiu-me a palavra. Aí... o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado,
E se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele a desgraça que eu tinha planejado. Vocês podem ver aqui. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Lembra quando falou do oleiro? Quando se quebrar o vaso na mão do Senhor, ele forja um novo. Ele forja daquele vaso quebrado, ele refaz aquele vaso. Se a nação não obedecer. Tá? Então, continuando aqui. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um dos seus maus procedimentos e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então Deus está falando aqui que eles não vão aceitar esse preparo neles, né? Está falando assim, por isso converta-se cada um, olha a advertência, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Lembra quando Deus falou que não há quem busque a Deus? Não há, amados, não há quem busque a Deus. Todos somos maus, tá? Então, é por isso que ele falou que ele é um oleiro, que os vasos estão na mão do oleiro. Ele refaz os vasos, porque ninguém busca a Deus, tá? E aqui diz, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Vocês indo para Provérbios, capítulo 16, eu dei aqui uma resumida, para não ficar grande. Provérbios, capítulo 16, eles falaram que seguiriam o próprio coração deles, né? Que não há quem busca Deus. Aí, por que Deus é o olheiro? Por que o vaso, nós somos os vasos, cheios de defeitos, tá? Fomos formados por Deus, mas estamos cheios de defeitos. E Deus refaz aos eleitos. Aí tá lá. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E mais, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tá? E vamos pular aqui agora, no versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O cônjuge de vocês, eles planejaram o caminho deles em se divorciar, dizendo que não estava amando mais. Lembram-se? O coração do homem é enganoso? Então, mas eles estão achando, porque eles são esses vasos quebrados. Eles têm certeza no coração deles, que é enganoso, que eles não amam mais. Tá? Mas é o Senhor que determina os passos deles. Por isso que vocês não devem ir atrás. Por isso que vocês não devem se desesperar. Porque quem determina os passos é o Senhor. Continuando aqui, vamos pular, para não ficar grande. Lá no versículo 25, está escrito assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. É o que está acontecendo com o cônjuge de cada um de nós. Há caminho que parece reto. Eles estão achando que são felizes. Eles estão achando que conseguiram ganhar na Mega Sena. Entende? Arranjando um cônjuge que dê tudo aquilo que eles querem, que o outro não dava. Tá bom? Ou não, às vezes é um carinho. Entende? Mas eles estão achando que isso está sendo reto para eles, mas no final conduz à morte. Qual é a morte? Uma divorciada que se casa com outro, ou um divorciado que se casa com outro, estará em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu pulei. Ao último aqui, lá no último versículo 33, para terminar. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Amados, não tem como quando a gente estuda a Bíblia, vida de oração, da gente ser enganado. Só é enganado quem quer. Não estou dizendo que vocês não devam escutar pastores, teólogos, ir a congregações, denominações religiosas, tá? Que congregar é bíblico.
Mas vocês têm que tomar cuidado para vocês não serem enganados, doutrinados por doutrinas de homens. No nosso meio, tá? Satanás está no meio tá na igreja. Satanás está ali pregando heresias no meio da igreja, no meio das palavras de Deus. E tem muita gente que está sendo levada a esse engano. E quando a gente chega aqui e fala isso, as pessoas falam que a gente está falando contra a igreja. A gente está falando mal dos teólogos, dos pastores. Eu estou sim, estou falando mal dos maus teólogos, dos maus pastores, das péssimas igrejas. E isso eu falo mal mesmo. Porque a própria palavra diz, se o anjo do céu vier e falar coisas maravilhosas para você, e se aquilo não tiver a ver com a sã doutrina, que seja amaldiçoado. Amados, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Anotem, vocês vão à igreja lá, anota tudo que aquele pastor está falando. Olha, ele falou que isso, assim pode. Vão lá, oração, orem antes de estudar. Vê a opinião de vários outros teólogos. Tá? Vão estudar lá para ver se aquilo bate. Entende? Agora, se vocês quiserem alimentar a carne de vocês, vai ser ótimo vocês escutarem de um pastor ou de um teólogo que tem diploma numa universidade, que tem uma bela persuasão na palavra, né? Vai ser ótimo você escutar ele falar que não, você que foi traída, você pode se casar com outro. Vocês vão correr, que beleza, sem peso na consciência, vou me casar com outro. Entende? Vocês vão estar sendo levados a perecer eternamente, como diz a palavra. Então por isso que eu falo com vocês. Eu estou aqui como sentinela, advertindo vocês. Eu sei que é duro, mas se vocês são realmente cristãos e não os meros religiosos, vocês vão interceder, vocês vão crer, meus amados. É isso que eu falo com vocês, tá bom? Vamos estudar a Bíblia, tá? Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.